Estamos aqui de novo para mais uma entrevista. Agora estamos aqui com o Arley, que ele é advogado, presidente do partido PSD, e a gente vai iniciar com algumas perguntinhas. Depois vamos abrir as caixinhas de perguntas, para responder e esclarecer coisas para a população. O senhor poderia falar um pouquinho do partido, qual a importância que ele tem para uma comunidade? É um prazer enorme estar aqui nessa entrevista, doutora Débora. Eu tenho visto que tem dado uma repercussão muito positiva a seu Instagram, e essa comunicação digital ela tem que existir e veio para ficar. O PSD hoje é um partido de referência nacional, nós temos senadores, nós temos deputados federais, nós temos deputado estadual, e o norte é fazer prefeito e vereadores para que o partido se fortaleça de forma grandiosa e tranquila. E a importância dele no município de Monte Alegre é realmente essa parceria com os deputados, estar ali próximo da gestão administrativa estadual para que possamos então contribuir com recursos para Monte Alegre de Goiás. Estamos trabalhando, aliás, para lançar candidato a prefeito, vereadores, vice-prefeito. Tem algum critério assim, específico para uma pessoa poder se filiar? Como que acontece? Nossa Constituição reza, de acordo com a Lei 9.504 e suas respectivas alterações, é que para ser candidato você tem que estar filiado a um partido, pelo menos 6 meses antes, e ter domicílio eleitoral também, salvo não engano, agora houve uma mudança de pelo menos 6 meses, Antigamente era um ano, mas acho que teve uma resolução. Mas enfim, é isso, tem que estar com residência partidária e domicílio eleitoral, ou seja, votando no município a qual vai disputar as eleições. E possivelmente depois virá as convenções para que possa ser escolhido nossos candidatos a vereadores. E quais são os critérios para a escolha do candidato? Não, o partido vai reunir conforme o seu estatuto, Cada partido tem seu estatuto, e iremos reunir e tomar essas decisões para que possamos ser feita essa convenção, registrar essa convenção e sim ser homologada pelo Tribunal Regional Eleitoral do nosso município, que pertence à comarca de Campos Belos de Goiás. O foco principal do seu partido, o que ele prega? Nós pregamos sim a democracia, é um partido social democrático. Nós vivenciamos em um país democrático de fato e de direito, mas o nosso foco é sempre estar ao lado do povo, buscando sempre estar ali integralizado diante da população no todo. De Monte Alegre, assim que eu tenho observado, que ela está se tornando uma população mais jovem, comparado bem anos atrás. Então, assim, o jovem hoje em dia ele está participando muito assim do meio político. Eu fui presidente do MDB Jovem, fui presidente do MDB, que é a executiva que nós chamamos, e agora estou presidindo o PSD. O jovem ele é de primordial importância para o desenvolvimento do partido, da cidade, da comunidade, ele tem uma opinião. E agora não é diferente com a era digital. O jovem ele está conectado, o jovem ele está atenado, ele tem o poder da sua decisão. Então o jovem ele vindo, ele tem esse convite, nós podemos então criar sim o PSD jovem, como o PSD mulher, como o PSD idoso, como o PSD da igualdade racial, tudo isso aí pode ser criado dentro da agremiação PSD. Quanto tempo que você está presidente desse partido? Salvo não me engano, eu comecei a presidir ele tem em torno de 30 a 40 dias. É recente. É recente. E o que aconteceu? Por quê? Você era presidente de outro partido e de repente mudou? Como que foi? Todo partido ele tem que ter uma executiva, existe uma executiva e existe uma provisória. Quando que existe um diretório, exemplificando o MDB, você foi muito tempo de diretório aqui, e esse diretório te dá um mandato de 2 anos. Quando não há essa eleição, o presidente estadual ele tem o poder de determinar a provisória para quem vai comandar o respectivo partido. Nesse caso, como o MDB, como demais outros partidos, como o PSD, quem manda é o presidente estadual. Como meu partido era provisório, entendeu? Ele venceu, salvo não engano, no mês 10 de 2022 ou 2023. Salvo não engano, acho que foi em 2022. Mas por questões políticas, a gente tem que tomar novo rumo, e foi esse rumo que eu tomei a vida inteira no MDB. Meu pai a vida inteira no MDB, eu tenho uma história no MDB, mas agora estou vivendo uma primavera com o PSD, estou vivendo uma primavera com o senador Vanderlan, estou vivendo uma primavera com Ismael Alexandrino, deputado federal, ex-secretário de saúde, e a gente vai tentar trazer isso à tona com muita sinceridade e muita seriedade, como nós também tratamos o MDB. Tá, vamos lá. O senhor acabou de dizer que já tem um histórico político, do qual o senhor era presidente de outro partido e agora está nesse novo. Então, qual foi a sua contribuição para Monte Alegre quando o senhor estava presidente do outro partido? O que o senhor trouxe de benefício? Como que foi isso, a sua história?
A minha história dentro do partido nasceu com meu pai 5 vezes vereador, a qual eu devo frisar para a juventude que os 3 primeiros mandatos ele não recebia o vereador naquela época, né? Aí depois vem a Constituinte de 1988, e de lá para cá os vereadores com certeza começaram também a ter salário, né? A minha contribuição em Monte Alegre, ela sempre foi ajudar a população, sempre tem recepcionado a população lá em Goiânia, sempre tem ajudado de todas as formas possíveis que ele tiver ao meu alcance. Por quê? Porque um presidente de partido, ele simplesmente monta um partido, faz uma coligação e aposta numa candidatura. Quando ele aposta naquela candidatura, que é o administrador, cabe ao administrador correr atrás daquela sigla partidária a qual ele foi eleito, a qual ele foi coligado, para trazer os benefícios. E a gente sempre trouxe, agora recentemente com o delegado Valdir, que deu uma emenda, né? Estava eu lá presente também. Mas, enfim, o partido político, ele é isso. Essa última eleição que teve para prefeito, o senhor apoiou quem? Eu apoiei a professora Jane. Ela foi candidata do MDB e o estatuto reza que toda vez que tem um candidato, e por questão do nosso código de ética lá, eu tenho que apoiar o candidato. E eu determinei que ela fosse candidata, porque só lançamos uma chapa pura. O que é chapa pura? Sem vereadores. E eu, no meu compromisso, na minha ética, de acordo com o estatuto do partido, e como soldado do partido à época, não medi esforços e apoiei. Sem sombra de dúvida, apostei, e como também aposto na força da mulher para mudar a política. Quantos votos que ela teve? Salvo não me engano, ela teve em torno de 29 a 30 votos. O que aconteceu? Você acha que você poderia ter se esforçado mais, já que, se for fazer um comparativo entre ela e você já é experiente, já tem um histórico político? Ou você acha que naquela época ela não estava preparada? O que estava acontecendo? Por que não conseguiu? Olha, ganha política com grupo. Ninguém anda só. A professora Jane, naquele exato momento, ela colocou o nome dela à disposição, né? Ela fez um belíssimo trabalho à frente da sua candidatura, respeitando seus respectivos adversários, né? Ela apresentou um plano de governo, mas só que quem sentencia e quem julga, quem vota é a sociedade. Agora, tinha se polarizado entre 2 candidatos, o atual gestor e o ex-gestor, né? E ela veio e o povo decidiu, e democraticamente a professora Jane atendeu todo o chamado da Justiça Eleitoral, aceitou com muito carinho a votação que teve. Agora, o presidente de partido, ele organiza. Existe candidato a vereador, existe candidato a prefeito. O presidente de partido, a função dele é organizar e atender todas as legalidades da Justiça Eleitoral. Aí daí para frente, quando o candidato se lança, aí agora é com ele. Eu não posso tomar a rédea sem ser o candidato. Hoje, nessa atual eleição que vai acontecer, o senhor está apoiando quem? Olha, eu, nesse atual momento, eu estou trabalhando no PSD, fiz o convite ao vereador Filho, que também se colocou à disposição como um pré-candidato a prefeito, e o PSD está trabalhando com o vereador Filho como o pré-candidato. Ah, então ele é pré-candidato do seu partido? Pré-candidato do meu partido. Então, assim, o senhor acha que vai conseguir fazer a diferença? O partido de vocês não conseguiram levantar a Jane. E qual o diferencial agora? Por que o senhor acha que agora vai conseguir fazer algo diferente? Em primeiro lugar, não é o partido já não é o mesmo. O partido da Jane era um MDB. Nós não conseguimos, por quê? Porque na época eu tirei meus vereadores do MDB para acertar um acordado, né? Hoje está diferente. Hoje o Filho é um homem de 5 mandatos, é um gestor nato. A prova está aí, construiu a Câmara. Salvo não engano, o vereador Filho, que é pré-candidato, ele foi o autor do projeto da Bolsa Universitária. Não sei se a juventude tem conhecimento, mas o vereador Filho vai colocar isso para eles. Isso há muito tempo atrás. Então são 20 anos de carreira política. E o PSD vê ele como o nome mais correto, mais concreto para disputar as eleições e bagagem política. Por quê? Porque o vereador Filho todo mundo conhece o vereador Filho como aquele amigo, como aquele servente, como o filho da saúde, como o filho vereador, enfim, é o mais preparado hoje. Por quê? Porque conhece o parlamento. Não adianta. Qual é a função do vereador? Fiscalizar, legislar. E isso o vereador Filho, ele tem essa bagagem tranquila. E quando ele coloca-se à disposição do executivo, é porque nada mais, nada menos ele está preparado. Porque olha só, a Constituição fala que os poderes são independentes e harmônicos, né? Ou seja, ninguém anda só, executivo, legislativo e judiciário.
Se eu não ando bem com a Câmara, logicamente a minha administração não vai boa. Isso é harmonia. Apesar da sua independência, a Câmara tem seu gestor porque ela é independente, o Poder Legislativo, o Executivo da mesma forma. Então é a independência que vai se colocar à tona. E o vereador Filho conhece. O vereador Filho veio do Riachão, o vereador Filho é um menino humilde, o vereador Filho deixou a sua comunidade e veio para Monte Alegre, e aqui se constituiu mais do que nunca a sua família, a sua vida política, e hoje é o melhor candidato e está mais preparado no PSD. Claro que vai ter o diálogo, agora são os períodos das filiações, por isso que eu convido as pessoas para filiar, e mais na frente nós iremos dialogar, porque as convenções, salvo não engano, vai de 20 de julho a 5 de agosto. Daqui para lá, nós vamos dialogar com todo mundo. Quais são seus planos, projetos de governo? Olha, o plano não é meu, o plano é da cidade, o plano é de Monte Alegre de Goiás. E eu tenho dialogado muito com o vereador Filho e a gente tenha visto a grande necessidade da saúde. O nosso lema vai ser saúde, né? Construção de um hospital, tem realidade de ser real, né? É tanto que nós hoje vivenciamos isso todo momento. Aprovação do plano de carreira, ele está no plano de governo dele, né? Do técnico de enfermagem, enfermeira, atendendo sim, claro, a lei federal, ninguém vai extrapolar o teto de gasto, porque isso daria um crime de responsabilidade, né? Daria possivelmente uma improbidade, eu não sei, vamos olhar o que está na lei, mas o vereador Filho hoje, o norte da campanha dele vai ser saúde. Eu tenho certeza que os profissionais têm se esforçado da melhor forma possível, mas hoje nós temos um contato direto hoje, que é com o Dr. Gustavo, que é cardiologista, hemodinamicista. E o que o hemodinamicista faz? Faz cirurgia de angioplastia, ele faz cateterismo, mas se nós conseguirmos um atendimento desse especialista, pelo menos uma vez por mês, as coisas andam. Nós também está no plano de governo trazer o urologista para atender no atendimento prostático, porque nós estamos vendo essa demanda crescendo, porque estamos recebendo muitas pessoas na relação disso. A mulher, na questão de ginecologista, vamos trabalhar a prevenção uma vez por mês, há essa possibilidade. Vamos trazer também sobre a questão do dermatologista, nossos agentes de saúde, eles se expõem ao sol e depois ele nem sabe o que está acontecendo. Mas essa é a base do nosso governo, são especialidades primordial. E tem outros também, que aqui nós temos fisioterapeuta, vamos fazer um balanço de fisioterapia, é necessário, porque há uma dificuldade, uma demanda muito grande no nosso sistema. Eu entendo isso, mas se nós fazermos, doutora Débora, o mínimo, eu tenho certeza que nós não vamos mudar o Brasil, não. Mas se eu preocupar de forma tranquila, com veemência, com aplicabilidade, com muita eficácia, na nossa cidade nós conseguimos fazer o mínimo. Por que o mínimo? Quando nós fazemos o mínimo, chega lá na frente já está quase tudo resolvido. E nós vamos ouvir a população. Nós não vamos fazer um projeto ilusório, artificial, fictício, não. Nós vamos fazer um projeto real que atende, tudo atendendo a norma, tudo atendendo o setor financeiro. O senhor acabou de afirmar que primeiro vocês vão ouvir a população para ver o que mais vocês podem estar fazendo. Isso. Você colocou a saúde em primeiro lugar. Existem outros fatores que hoje Monte Alegre necessita. 20 anos, então, não foi suficiente para ver tudo que Monte Alegre necessita? Fale 4 coisas que você acha que é primordial, assim, tem que ser resolvido de imediato. Não, de Monte Alegre, em primeiro lugar, é a saúde, isso é indiscutível, né? 20 anos, eu acho que cada um deu sua contribuição. Eu não posso tecer críticas a quem entrou. Não, mas eu não estou me referindo à contribuição, mas sim a coisas que ainda estão falhas. Cite 4, que você acha que tem que ser rápido, de imediato. Não, o que tem que ser rápido, mais do que nunca, é uma estrutura hospitalar. Nós trazer as especialidades, segundo momento, não tem como você fugir disso aí, né? Pegando esse ramo, nós organizar depois já nossas estradas rapidamente, fazer um balanço, não esperar vir uma chuva para que venha estragar a nossa estrada, para depois nós fazer uma bola de neve. Não. Esse é o terceiro momento. E segundo momento, nós vamos cuidar da saúde e vamos prevenir. Qual será essa prevenção? Terceira idade. Tem um centro de lazer esportivo para a terceira idade? Tem um centro de lazer para nossas crianças? Aula de natação, hidroginástica, são coisas real, dá para fazer. E também nós vamos trabalhar a valorização dos jovens. Isso é muito importante, eu acho que o jovem, hoje ele é o carro-chefe, ele é o poder familiar, isso não tem como nós fugirmos. E a questão, para que nossa cidade não abandone mais, não
o jovem não se sinta abandonado por nossa cidade e realizar o estudo e permanecer aqui na nossa cidade. Para isso vai existir cursos técnicos, para isso nós dá um incentivo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Nós temos a nossa Universidade Federal, nós temos a nossa Universidade Estadual. Vamos aproveitar esses jovens para dar um cursinho preparatório aqui? Vamos dar essa bolsa de estudo para ele, você trabalha aqui, mas desde que você incentiva os nossos jovens a prestar um vestibular, a prestar um concurso, né? Então essa juventude que vai ser o futuro da nossa cidade. E essa valorização profissional, ela tem que existir tanto na enfermagem, como nos agentes de saúde, como nos professores, enfim, todas as áreas da administração. Isso é real. E o vereador Filho, nosso pré-candidato, ele está preparado para isso, né? E nós vamos, sim, buscar aquilo que for de melhor para a nossa cidade. A questão da jovem, eu vejo assim um projeto do professor Hugo, que é um projeto do Boleirinhos. Eu fico assim olhando aquele projeto, que alegria, que luz é aquele projeto. Tá? Há uma conexão, o gestor ele pode ir atrás dos grandes clubes para nós fazer uma peneira. Vamos construir um esporte adequado. Sabe por quê? O que eu observo? Quando o nosso jovem sai daqui e vai fazer uma peneira, vai fazer uma seleção no grande clube, claro que a diferença é real, ele já assusta. Isso é real. E o Filho vai investir nisso, na valorização dos jovens, trazendo também comunicação com o esporte. Né? Nós vamos incentivar. Não tem como fugir da realidade. Por quê? Porque se nós trabalhamos a prevenção, doutora Débora, logicamente tudo vai facilitar. Nós não podemos deixar as coisas acontecer. Vamos trabalhar. Eu tenho certeza que o belíssimo trabalho do professor Hugo vai gerar resultado mais cedo ou mais tarde. Já está gerando resultado. Eu falo porque eu acompanho de perto. E o vereador Filho, ele tem esse carinho especial pela juventude, pela transformação. Ele tem essa vontade de trabalhar. Ele vai valorizar toda a categoria, toda a ala administrativa, né? E ele é conhecedor, ele sabe que a lei está ali. Ele é um fiscal, ele é legislador, ele legisla, ele tem a lei na mão dele. Ele consegue fazer isso. Vamos lá. O senhor acabou de falar que o senhor vai apoiar o vereador Filho para prefeito. Sim. Que ele é conhecedor, que ele fiscaliza e ele sabe que a população precisa. Sim. Então, se ele sabe tudo isso, ele já tem o quê? 20 anos Sim. no poder. Por que só agora ele sentiu essa vontade de ser candidato para prefeito? Eu acredito no tempo. Nada pode ser da forma que eu quero. As coisas acontecem no seu devido lugar, com a permissão, nós não somos absolutamente nada. Esses 20 anos, eu não diria que ele adquiriu experiência. E há uma grande diferença, como eu disse lá no início, do legislativo para o executivo. Uma coisa é você pedir, outra coisa é você mandar. E o poder executivo, ele manda, ele vai executar. Aqui ele só fiscaliza. Você falou da fiscalização, correto? Me cite um ato assim, que ele fez de fiscalização que você viu a mudança na cidade. Olha, a fiscalização que eu posso dizer sobre a mudança que ele fiscalizou aqui, eu digo com toda tranquilidade, esse concurso. Eu acho que esse concurso, independente qual for, não só ele, como os demais vereadores, esse concurso está aí, apesar de não ser de agrado de muitos, já ouvi, de agrado de que forma? Talvez o número de vaga, tudo, mas o Poder Executivo sabe o que está fazendo. Né? Outro ponto crucial foi a questão do salário da enfermagem. Ele bateu muito nisso aí, mas não é ele que manda. Infelizmente não é ele nenhum vereador que manda, ele só simplesmente está ali para cumprir e fiscalizar. Né? Outra mudança que eu percebo que ele fez na questão eu falei da Bolsa Universitária. É criada, é uma lei que está lá por ele. Agora as pessoas têm que correr, as pessoas têm que buscar, têm que se informar. Nós estamos na era digital, para isso existe o portal de transparência. Se não está ali, o porquê que não está ali, pegar nossa lei orgânica, por que está ali, que não está ali, nosso regimento interno. Ninguém está imune a nada. Escala de 10 a 100%. Quanto que você acha que Monte Alegre tem que desenvolver, a porcentagem, para a gente chegar pelo menos nos 90%? Olha, doutora Débora, a nossa Constituição Federal, ela é de 1988. Houve nossa Constituição, muitos falam que é municipal, a nossa lei orgânica. É a nossa lei orgânica. Graças a Deus nós tenho o prazer de conhecer pessoas que foram constituintes na época. E cada um deram sua contribuição. Cada prefeito, do meu ponto de vista, deu sua contribuição. Alguns teve falhas, outros não teve falha,
no meu ponto de vista, hoje, Monte Alegre ele precisa mudar, logicamente, uns 80%. Se você está afirmando que Monte Alegre tem que mudar 80% e diz que os vereadores fizeram a sua fiscalização, será que eles fizeram 100% da sua fiscalização? Porque quando arrocha mesmo um gestor, ele vai lá e conserta. Então, hoje, você atribui essa dificuldade que hoje Monte Alegre se encontra porque faltou fiscalização? Ou o que você acha? Ou faltou foi recurso que não deu para os gestores poder movimentar e fazer uma iniciativa para desenvolver em potencial a cidade? Olha, a fiscalização, acredito que ela existiu. Lá atrás eu falei para você que o poder é independente e harmônico. Todo prefeito ele tem sua base, né? E quando o vereador está ali, ele fiscaliza, não significa que ele está perseguindo, que ele está desfazendo de qualquer gestor, não. Ele está cumprindo o seu papel de fiscalizar. Aí eu acredito que eles fiscalizaram. Só que os anos foram mudando. A diferença de salário mínimo foi mudando. Hoje é 1.412. Eles fiscalizaram de acordo com aquela época. Eu me respondo por essa época. Essa época, no meu ponto de vista, falta 90%. Falta 90%, precisa. Monte Alegre, antigamente eu tenho informação e me recordo que Monte Alegre fazia parto. Por que tu não faz hoje? Então você está dizendo que Monte Alegre praticamente retrocedeu. De certa forma, sim. Monte Alegre retrocedeu. Só que é necessário ver onde está a falha. Então você acha que Monte Alegre hoje a gente não vive uma representatividade política ou a gente realmente está vivendo uma tretagem política? Esses conflitos foi o que atrapalhou o desenvolvimento da cidade? Entre vereadores e prefeito? O que você atribui, então, a hoje estar retrocedendo? Não, Monte Alegre é o seguinte, Monte Alegre sofreu um caos, né, todos sabem, de grande importância. Monte Alegre era conhecido também como corredor da miséria, nós somos aqui no final do Nordeste goiano, é totalmente diferente. A representatividade política, ela sempre existiu e todo mundo deu sua contribuição, só que são contribuições limitadas. Não adianta só eu chegar hoje aqui, por exemplo, dar uma ambulância que vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Monte Alegre precisa de uma estrutura. Monte Alegre precisa ser colocado 24 horas à disposição. Nós não podemos contentar simplesmente com aquilo. Se o nosso FPM é pouco, se a prefeitura recebe pouco, vamos trabalhar com pouco. O que dá. Mas o que não dá é para ficar nisso ao mesmo tempo. Então, você está dizendo que é a questão, se você tem pouco, tem que trabalhar com pouco. Então, seria a questão de organização, de planejamento, sim, é o que falta? Organização, desde onde você trabalha, de onde você mora. E o município não é diferente, tem que ter um plano organizacional para então, da administração pública. Então, eu quero te perguntar por que o senhor está incentivando, então, um vereador que está há 20 anos no poder a ser prefeito hoje, se o senhor está dizendo que cada vez mais vem regredindo. E os vereadores, eles têm poder também para poder fiscalizar e intervir em várias ações do prefeito. Isso é uma vontade dele, ele tem a trabalhar dia a dia com o povo, ele tem ouvido a população e ele se vê na função, no ofício de sair candidato. Por quê? Porque só fiscalizar ele percebeu que a sua função legislativa, a sua contribuição, ele já deu. Ele falou, não, agora você é do executivo. Qual foi a contribuição maior que o seu vereador deu para o município? Qual foi a contribuição maior que o seu vereador deu para o município? Tá aí o que o vereador Filho, com pouco recurso, fez essa obra no setor Verdes Montes, conhecido também como setor das casinhas, enfrentou todos os desafios, exerceu a sua função como mestre de obra e contribuiu. Com pouco recurso, ele fez essa obra. Imagina ele recebendo demais recursos como o gestor municipal. Por isso que eu aposto num hospital, eu aposto numa escola integral aqui de qualidade, eu aposto num centro de lazer para que possa fazer hidroginástica, natação, nossas crianças, nossos idosos, para que seja cuidado. Eu aposto na infraestrutura dessa seguinte forma, na gestão do pré-candidato Filho. Isso o PSD aposta, não sou eu que aposto, é o PSD que aposta. Isso aí nós vamos narrar no decorrer das eleições, narrar no decorrer até 6 de outubro. Nós vamos estar levando essa mensagem. O senhor está falando muito em questão de obras, de estrutura, o senhor está falando dessa situação, menos assistencialismo e mais ação de desenvolvimento para uma sociedade independente, correto? Correto. Então, se o senhor aposta nisso e acredita nisso, e seu partido também acredita nessa ideia, qual o projeto que o senhor tem para o setor privado? Todo governo ele tem que fazer uma política de assistencialismo também. Para isso existe a Secretaria de Assistência Social. No setor privado nós vamos incentivar. Por que nós não trazemos aqui, por exemplo, uma indústria de pequeno e médio porte de cosmético? Por que não?
né? Ah, não tem a matéria-prima, vamos buscar para que seja o polo, vamos dar incentivo fiscal. O vereador Filho dá incentivo fiscal e traz, sozinho não vai. E isso vai ser um incentivo que o vereador Filho vai conceder e vai fazer o convite para o setor privado. Isso tem que existir. Agora, nós não podemos achar que vamos trazer uma mega indústria, que nós não vamos conseguir. Isso aí é real. Hoje, assim, você falou da questão do socialismo. Hoje o governo, ele oferece, principalmente o governo Caiado, alguns cursos profissionalizantes. E o que o senhor me fala referente a isso? Você acha, assim, que é o suficiente? Você acha, então, que o setor privado não precisaria dar uma outra alavancada? Isso não é o suficiente. Olha, o que eu vejo é o seguinte, tudo passa pela administração pública. Tá? Quem manda no município é o gestor. Claro, isso é de suma importância. Quando nós trabalhamos no setor privado, nós estamos olhando para o futuro. Tá? Inclusive, tem um banco Sicoob. Eu vejo que a nossa aqui é agropecuária. Por que nós não trazemos o banco Sicoob para cá? Inclusive, eu tive uma surpresa agora, de que o nosso banco aqui não funciona. Né? Nós não temos, eu não sei o porquê, eu não consigo responder. Nós vamos trazer o Sicoob para trabalhar com a nossa pecuária, com nossos produtores aqui. Nós temos a associação da ADECOM, que está aí na presidência salvo não engano, do senhor Dinês, né? Porque essa Associação de Desenvolvimento Comunitário de Monte Alegre, popularmente dito, é a ADECOM, ela tinha um nome, ela tinha um peso aqui. Nós tínhamos a associação do clube, né? Observa que nós não temos mais isso. A administração vai precisar fazer isso. A administração vai precisar andar de mão dadas com o setor privado. E assim a gente trazendo indústria de pequeno, grande e médio porte, né? Vai ter que sentar com o pessoal da ADECOM, olha, nós vamos trazer aqui tantos tratores para a terra, os nossos fazendeiros, para não ficar muito inchada a nossa administração pública. Talvez seja isso. Mas por quê? Porque se você concentrar só numa coisa, doutora Débora, eu arrisco em dizer, não vai andar. Vamos dar um intervalozinho, já vamos voltar e vamos responder a caixinha de perguntas, correto? Tranquilo, estou à disposição. Se tiver, pode bombardear aí. Então vamos lá. Tem meu voto. O cara é experiente, só precisa de uma oportunidade. Como você se sente quando vocês recebem um elogio? Com muita satisfação, com muita tranquilidade. Eu agradeço esse aí que mandou essa mensagem, né? Mas o momento não é oportuno. Né? Nunca que a gente vai dizer não, mas hoje o meu foco é outro, tá? O meu foco não é ser gestor, gosto da política, estou na política, né? Digamos assim, eu nasci na política, ouvindo meu pai falar sobre política, mas no momento não, mas eu fico muito agradecido, fico muito lisonjeado por esse elogio e assim, estou à disposição dessa pessoa que escreveu a me procurar e convido ela também para filiar conosco, PSD. Qual a pretensão atual? É lançar candidatos ou ser um candidato? A pretensão atual é lançar candidato, né? Nosso trabalho do PSD especificamente é lançar candidato a vereador, vereadoras, prefeito, vice-prefeito. Se isso não for possível, fazer um diálogo com os demais partidos para fortalecer, e assim nós fortalecendo os partidos das respectivas eleições e, acima de tudo, fortalecer Monte Alegre, que isso é o ponto crucial. Qual o motivo do afastamento do grupo do atual gestor? Em primeiro lugar, para quem fez essa pergunta, doutora Débora, eu acho que, eu não sei porquê até, né, que fez essa pergunta, mas não houve afastamento de grupo do atual gestor. Até porque quando o atual gestor ganhou, ele não tinha grupo, eram pequenas pessoas, eu era uma delas que estava do lado dele. Né, tem muito respeito, não critico ninguém, não carrego ódio de ninguém, mas um dos principais motivos é porque o nosso diálogo ele não foi para frente, então eu deixei e que cada um tomou seu rumo, né? Desejo de felicidade para todo mundo, mas não foi compactuado comigo, eu deixei e essa é a minha posição. Minha posição é firme. Por que você traiu o MDB por um partido que aceita o que lhe convém? Olha, eu acho que essa pessoa, mais uma vez, ela foi infeliz de forma tríplice. Eu nunca traí o MDB. O MDB eu tenho muito carinho, meu pai é da Arena, meu pai é da ideologia do Ulisses Guimarães, de Iris Rezende, né? Não houve traição. Apenas foi conjunturas políticas e eu tive que deixar o MDB. Por que eu tive que deixar o MDB? Primeiro, porque eu não apoiei o candidato do MDB. Todo mundo sabe, apoiei o nosso cardiologista, o nosso médico, o Dr. Gustavo. Me orgulho, porque mesmo perdendo as eleições, ele continua contribuindo com o Monte Alegre. Isso para mim, eu não tenho palavras de agradecimento para ele, sobra palavra de agradecimento. Eu só quero frisar para essa pessoa que mandou essa mensagem que não houve traição.
Política é assim. Política é diálogo. Se o diálogo não deu certo, você tem que tomar novos rumos em benefício da comunidade. Aí ela poderia me perguntar agora, mas você não está junto da administração. Não é meu foco estar junto da administração. Qual é a ideologia do seu partido? Nossa ideologia, acima de tudo, é colocar Monte Alegre em primeiro lugar, né? É um partido social-democrático, é respeitar a nossa democracia, é respeitar o direito de votar e ser votado. E a nossa ideologia é olhar para todas as classes, é olhar para uma Monte Alegre, trazendo para esse momento interiorano, doutora Débora. A nossa Monte Alegre passa por momentos que eu entendo, né, de muita dificuldade. Eu vejo muitas pessoas chegando em Goiânia, eu vejo muitas pessoas procurando a questão da saúde, né? E eu, particularmente, um exemplo, nós passamos aí por uma pandemia, né? E com muita tristeza eu relato, para quem não sabe, eu perdi meu pai na pandemia. Por isso que eu luto para um hospital de qualidade. E a nossa ideologia, em primeiro lugar, é Monte Alegre de Goiás. Outra pergunta que fizeram. É verdade que você tem raiva do atual prefeito porque não colocou seu pai de vice? Olha, ótima pergunta. E eu acredito que essa pergunta não veio aleatória. É uma pergunta que veio de alguém que sabe do fato que ocorreu. Mas eu não carrego mágoa a ninguém. Nós nascemos juntos, fomos criados praticamente juntos. Votei no atual gestor para vereador, lancei ele para prefeito. E nós afastamos por ideologia política, não carrego com ninguém. Se meu pai não foi visto, foi questão de destinos políticos mesmo. Ainda tem continuidade. E agora você está tentando fazer articulação para ter a terceira via só para atrapalhar o atual prefeito e o ex-prefeito Juvenal voltar ao poder. Olha, todos os prefeitos, todos os ex-prefeitos, eles são meus amigos, eu entendo assim. O atual gestor, todos os prefeitos, todas as pessoas que querem ser prefeito. Não existe isso de atrapalhar fulano ou deixar fulano, até porque não existe uma bola de cristal, quem vai ganhar, quem vai perder. O que existe é um partido que se chama PSD, e esse partido vai lançar um pré-candidato. E eu convido as pessoas, vamos filiar, quanto mais candidato, mais opção tiver, nós dizemos sobre a avaliação de Monte Alegre. Por que eu não voto no A, não voto no B, não sei, sabe por quê, doutora Débora? Porque futuramente a pessoa vai falar, não votei porque não tinha opção. Cavalcante nas eleições passadas lançou 7 candidatos, Campos Belos, salvo não engano, lançou 5. Monte Alegre não pode polarizar simplesmente em A e B. Luto para ter uma terceira via. Eu acredito na terceira via, acredito no potencial do pré-candidato filho e demais pessoas que querem compor. Agora, o que eu não posso fazer é o seguinte, pegar e tentar descer de garganta abaixo qualquer candidato. Isso eu não vou fazer. O que aconteceu que o senhor deixou de apoiar o antigo prefeito? Na realidade, eu não deixei de apoiar, eu nunca apoiei ele. Votei nele para vereador, eu ajudei, nós elegemos o deputado federal José Nelto, que foi eu que apresentei para ele, mas eu não deixei de apoiar. Então essa pergunta para mim, ela não vem me trazer uma resposta com eficiência. O que eu deixei é porque não cumpriu com a minha ideologia e pronto, acabou. E hoje eu sou terceira via, prego uma pessoa, respeito a história de quem quer que seja. Eu convido, população montealegrense, eu convido. Venha participar, independente do partido, coloque o seu nome à disposição, porque só tecer crítica aqui não resolve. Vamos para o embate. Então, assim, para a gente finalizar, quero agradecer a presença do senhor e boa sorte, que eu não sei como é que tá, as expectativas, o que o povo está pensando, alguma mensagem que o senhor possa estar deixando. Olha, eu fico muito agradecido por essa oportunidade. Mais uma vez quero parabenizar por esse momento. A nossa Monte Alegre, eu conheço Monte Alegre, como se diz no jargão, de pé a cabeça. Como eu disse, meu pai tem uma história, minha mãe tem uma história, e nós somos 4 filhos, mais um fora do casamento, e a gente tudo com muita batalha, com muita tranquilidade. E a mensagem que eu deixo para os jovens é que eu tive que sair, outro irmão meu também teve que sair, mas os 3 moram aqui, mais a outra, então são 4 que moram aqui, eu tive que sair. Nesse período que eu saí, doutora Débora, eu aprendi muito. Eu aprendi que é necessário a gente respeitar as pessoas, mas é necessário a gente ir à luta. E a mensagem que eu dou para a nossa juventude, principalmente, que não desanime. Política não vai acabar. Nós estamos em tempos melhores que a democracia, por pior que seja a democracia, ela é melhor do que qualquer outra ditadura.
Eu acredito na educação, eu acredito que os jovens têm que buscar o estudo, eu acredito na educação, eu acredito no empreendedorismo do jovem, ser grandes empresários. Eu não tenho sombra de dúvida que da nossa cidade sairá grandes empresários, grandes médicos, grandes advogados, grandes doutores, juízes, promotores, delegados. Eu torço que a nossa Monte Alegre seja recheado de pessoas inteligentes, de pessoas estabilizadas, de pessoas bem empregadas. Sabe por quê? Porque se eu olhando dessa forma, doutora Débora, a nossa Monte Alegre vai estar amparada, vai estar seguro. Trazendo essa juventude para cá, trazendo essas pessoas para cá, a nossa Monte Alegre só tem a ganhar. E eu convido mais do que nunca, essa é a mensagem que eu levo principalmente para você, jovem. Vai à luta, não desanime, né? O futuro depende exatamente de nós. Nós estamos agora, doutora Débora, no período do tirar o título de eleitor. São 16 anos para tirar o título, né? Eu convido quem vai completar seus 16 anos, tire também, exerça a sua cidadania, vote com sua convicção, vote naquilo que é melhor. E se tiver 1, 2, 3, 4 candidatos, as pessoas vão se dirigir no dia 6 de outubro do respectivo ano e vai decidir quem vai administrar, e aquele que ganhar nós vamos estar de mão dada torcendo para a melhor administração. Ok, então terminamos por aqui. O convite continua aberto para o prefeito e os vereadores estar vindo aqui passar sua mensagem, e a caixinha de perguntas, é claro, né, para eles responderem, né? Muito obrigada, até mais. Até a próxima, se Deus permitir, como dizia meu pai.